Dia 62, meu povo maravilhoso. Tudo bem, pessoas lindas? Tudo na paz? Desejo sinceramente que sim. Hoje leremos 1 Coríntios 12, 13 e 14. Isto. Vamos lá? 1 Coríntios 12, verso 1 diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dom de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, olha o importante, como quer. Então, essa variedade de dons que o Espírito Santo derrama sobre os seus servos de Cristo, eles têm propósito, são diferentes dons e eles têm um propósito. E um propósito de qual? Para o bem comum, para o bem da igreja, para o bem da comunidade, para o bem do corpo de Cristo. São dons diferenciados. Então, não compare. Fulano tem um dom, eu não tenho esse dom. Filho, recebe o dom que Deus te deu, que o Espírito Santo te deu. Porque ele entrega esses dons de forma individual e a quem ele quer. Então, eu queria ter dom de orar em línguas, mas o Senhor não te deu. Então, não tem como você aprender a orar em línguas. É Deus quem dá. É o Espírito Santo quem te abençoa. Eu queria profetizar, mas o Espírito Santo não te capacitou para aquilo, vai ser profetada e não vai ser profecia. Né? Aí eu quero ensinar a palavra, aí eu não estudo, eu não preparo, o Espírito Santo não me traz revelação da palavra, eu vou dizer palavras soltas ao vento sem nenhum entendimento daquilo. Então, um único Espírito com vários dons, distribuído individualmente conforme o que ele quer. Então, não venha com manipulação de dons se ele não te deu. Você vai estar dizendo da sua carne e não do Espírito. E isso é facilmente confirmado. Versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Ele dispõe cada um para agir de uma forma, ter uma ação, ter uma habilidade conforme a vontade do Espírito. Versículo 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não é verdade? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos
com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, e quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Eu acho que esse versículo fala muito daquilo quando eu falei da ceia, de discernir o corpo, não tem como uma pessoa que pertence ao mesmo corpo ver alguém padecendo e não sofrer com aquela pessoa. É preciso que haja um constrangimento, uma tristeza, uma mobilização para o bem daquela pessoa, porque ela faz parte do corpo. Da mesma forma, quando alguém se alegra, todos se alegram, porque faz parte do mesmo corpo. É fundamental que a gente compreenda isso como um todo, e não como individuais, não como o meu tempo, o meu dom, o meu ministério, a minha ação, a minha individualidade. Não, tudo é com um propósito único do corpo. E tudo que acontece com um afeta todo o corpo. Então é preciso que a gente aprenda a ficar feliz e se entristecer e movimentar em favor de um benefício para o todo e não apenas para um só. Versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons? Têm todos o dom de curar? Os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Vai falar mais à frente, né? Vai falar um pouco mais à frente, o versículo da frente, o capítulo da frente aqui, sobre essa importância dos dons em termos de ação. Deus é quem dá para quem Ele quer, conforme a capacidade de cada um e o que Ele deseja. A gente fala mais para frente. Eu ia falar agora, eu vou deixar para frente, tá bom? Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Vou parar aqui um pouquinho. Então, fala aqui, olha, no capítulo anterior, nós falamos que primeiro Deus estabeleceu apóstolos, profetas, mestres. Aí que vai dizer aqui, olha, tá bom, você pode orar em línguas, você pode profetizar, você pode ter conhecimento, sabedoria, você pode ser uma pessoa misericordiosa, doar para outras pessoas bens, você pode até oferecer seu corpo para ser queimado em favor de alguém. Se tiver um benefício ou um motivo diferente do que amor por aquela pessoa e serviço a Deus, fez tudo errado. Não adianta, né? Porque de nada valerá, de nada valerá. O amor é que deve ser a força motriz da nossa vida. Ela é quem deve nos impulsionar a fazer. Nada que fizermos, se for por vanglória, se for por vontade própria, se for por satisfação da carne, elas não têm valor. Lembra lá do madeira, feno e palha?
quando ela for provada, a nossa ação, quando ela for colocada no fogo para ser testada, ela vai se perder. Então, o amor é a estrutura principal que vai fazer com que tudo permaneça, tudo vai terminar. As profecias vão acabar. Na vida eterna, vai ter mais profecia? Ah, a profecia que vai acontecer, já vai estar acontecendo, né? Já vai ter fé, eu preciso ter fé. Vida eterna não precisa ter fé, mas não, você já está vivendo a vida eterna. Fé é aquilo que você espera, aquilo que você não vê. Não vai ter mais, isso tudo vai passar. Mas o amor permanece. Por que o amor permanece? Porque Deus é amor. É a existência dele. Então, se você ama hoje, você tem Deus. Se você ama amanhã, você tem Deus. Se você ama depois de amanhã e a vida eterna, você vai estar com Deus. Amém? Tomara que tenha conseguido te explicar isso aí. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, hoje eu vejo de forma obscura ainda, como um espelho ainda meio embaçado, quem é Deus, a manifestação dele plenamente, mas quando eu estiver com ele, né, na eternidade, eu verei então face a face. Eu conhecerei toda essa plenitude do amor e misericórdia de Deus.